E aí galera, hoje vamos resolver o problema proposto pelo professor Thaleson Nepomuceno, calculando a moda, média e mediana usando a linguagem Portugal. A problemática é a seguinte: Raul achou o algoritmo de ordenação bastante interessante, então decidiu calcular a moda, média e mediana de um determinado vetor. Para isso, faça um programa que leia um inteiro n menor que 1000, depois leia n inteiros. Seu programa deve imprimir a moda, mediana e a média dos valores. Os pré-requisitos necessários para a resolução são estrutura de repetição, estrutura condicional, vetores e método bolha. Agora vamos ao que interessa, a resolução do problema. Para resolver o problema, vamos iniciar fazendo a declaração de variáveis. Então, declaramos dois vetores, que é o vetor principal e o vetor secundário, a variável i, que é um identificador de posição, a variável n, que representa a quantidade de valores que será inserido no vetor, e as demais variáveis que nós usaremos posteriormente. Após isso, o programa lerá o inteiro n, que é a quantidade de valores que será inseridos no vetor principal, e então utilizaremos uma estrutura de repetição para determinar os valores que cada posição do vetor irá assumir. Usando o para, temos i igual a 0, que representa a inicialização, i menor que n, representando a condição, e i++, que representa a atualização. E no bloco de código, o leia vê na posição i, ou seja, a execução inicia na posição 0 e enquanto for verificado que a condição i menor que n é verdadeira, ele vai ler todos os valores e armazená-los no vetor. Após essa parte, nós vamos ordenar o vetor em ordem crescente. Para isso, nós vamos utilizar o método bolha com flag. A ideia básica por trás dessa organização é percorrer a lista sequencialmente várias vezes. Cada passagem consiste em comparar cada elemento na lista com o seu sucessor. E, após isso, trocar os dois elementos se eles não estiverem na ordem correta. Agora, após estar organizado, após o vetor estar todo ordenado, vamos calcular a média. Para isso, será necessário utilizar novamente a estrutura de repetição para percorrer o vetor e fazer a verificação dos valores. No bloco de código, vamos usar a variável auxiliar m, que já foi inicializada com o valor 0, e essa será igual à soma de m com os valores de v na posição i, ou seja, ele vai fazer a soma de todos os valores do vetor. Após essa soma, nós vamos então calcular a média final, que será igual ao valor de m, que é o valor que resultou lá da soma, dividido por n, que é a quantidade de valores. Então, usaremos o comando escreva para imprimir o valor da média. Calculamos a média, então vamos agora para a mediana. A mediana é o valor que medeia os valores presentes num conjunto ordenado numericamente. Caso a quantidade de valores for par, para encontrar a mediana, devemos encontrar os dois valores centrais e somá-los e dividir por 2. Como o vetor já está em ordem crescente, usaremos uma estrutura condicional que será a seguinte: se o resto da divisão de n por 2 for igual a 0, logo a variável auxiliar md será igual a n dividido por 2. Então, entendemos que os valores centrais se encontram nas posições v, md e nas posições md menos 1.
Esses dois vão ser os valores centrais que nós vamos calcular agora a média deles para então sabermos qual é a mediana desse vetor. Então, vamos lá. A mediana vai ser igual à soma desses valores, das suas duas posições, dividido por 2. Se a quantidade de n for um número ímpar, vamos fazer o seguinte. A MD será igual a n dividido por 2. E a mediana será igual ao valor de V na posição MD, ou seja, o valor central. Então, utilizamos novamente o comando escreva para imprimir o valor final da mediana. Calculada a mediana, vamos agora calcular o valor da moda. A moda é o valor que mais se repete na sequência. Então, agora, nós vamos utilizar o segundo vetor, o vetor 2, e ele será usado para armazenar a quantidade de repetições. Primeiramente, vamos percorrer o vetor 2, que definirá as repetições e deixaremos primeiro todos igual a 0. Então, verificaremos se dois números são iguais e, se sim, aumenta no vetor repetição. Para isso, criamos um duplo laço de repetição e vamos percorrer o vetor. E se o vetor na posição I for igual ao vetor na posição J, o vetor 2 na posição I aumentará um valor. Ou seja, ele vai fazer uma verificação no primeiro vetor se tem algum valor que se repete. E se tiver, ele vai aumentar um valor no vetor repetição. Após isso, nós vamos determinar qual o maior número de repetições. Para isso, vamos inicializar a variável maior com o valor 0. Então, usamos o laço de repetição para percorrer o vetor. E se o valor do vetor 2 na posição I for maior que o da variável maior, que já foi inicializada anteriormente com o valor 0, então essa variável assumirá o valor de V2 na posição I. Agora, nós vamos verificar qual é o número que foi mais repetido. Então, nós percorremos novamente o vetor, e se o vetor 2 na posição I for igual ao maior, o valor que nós calculamos anteriormente, nós vamos inicializar a variável chave, que ela terá um valor igual a I. Então, nós vamos usar o comando escreva para imprimir esse valor, o valor de V na posição chave, que é a posição que nós já iniciamos anteriormente. Então, aqui nós vamos exibir o valor da moda. Bom, galera, agora como já finalizamos o código, vamos testá-lo para ver seu funcionamento. Vamos clicar aqui para executar. De início, ele solicitou aí o valor de N, vamos colocar 5. Agora, ele vai solicitar os valores de X. Vamos colocar aí um 2, 6, um 4, um 4 de novo e um 9. Bom, aqui nós podemos verificar que esses valores já estão posicionados no vetor. Agora ele vai ordená-los e fazer os cálculos necessários. Então, a média aí foi 5, tá correto, somando os valores e dividindo por 5 vai dar 5. A mediana é 4, que ele foi ordenado em ordem crescente, e o valor central foi o 4, tá correto também. E a moda, no caso, vai ser o valor 4, que é o valor que mais se repetiu. Então, é isso, galera.